E isso quem falou são colegas que já fazem greve há um bom tempo, que ficaram terrivelmente surpresos com essa atitude do governo, que foi postergando a mesa e na hora que chega, apresenta uma proposta terrível. E quando a gente apresenta a nossa contraproposta, eles simplesmente não negociam. Fecharam os colegas lá que foram fazer o trabalho técnico de 9 horas da manhã, entraram meio-dia e só foi começar a reunião meia-noite. Então, todas essas atitudes, não palavras, mostraram que o governo simplesmente ignorou a nossa categoria. Só sentou porque não tinha jeito. E tudo que nos propôs foram questões que a gente vai discutir ponto a ponto, mas que levaram o comando de greve a recusar. Porque, pela lógica, o governo simplesmente quis nos colocar numa situação, fazer uma proposta que não era digna da nossa categoria. O ônus, uma avaliação feita, politicamente, o governo vai ter um ônus por agir dessa forma. Porque aqueles caras que estão lá colocados, Sérgio Mendonça inclusive, sindicalista, tinha que ser o primeiro a agir de boa fé e negociar. Mas ele não fez isso. Ele resolveu baixar a cabeça para o comando lá da presidente e agir dessa forma desonrosa e desrespeitosa. O colega da ANP disse que ontem mesmo já tinham feito uma assembleia no Rio de Janeiro e negaram a proposta do governo. Um outro colega usou esse termo, eu citei aqui, mas foi ele que colocou primeiramente, uma tabela perversa que vem para aprofundar conflitos e diferenças. A gente tem que lembrar que a nossa proposta, apesar dos interesses diversos que tem entre a gente, foi uma proposta costurada com união, que visava o fortalecimento da carreira e superar essas desigualdades. Então, em vários momentos, mediante o ataque do governo, inclusive ataques internos, porque a gente sofreu ataque externo e ataque interno, tentou essa desunião. E eu presenciei momentos lá no comando tensos, em que havia uma preocupação para o movimento rachar. E ao final, depois de lavar a roupa suja, a gente sempre levantava e falava: não, vamos continuar unido. E fase a fase que a gente enfrentou esse momento de divisão, nós conversamos, ponderamos, dialogamos e as entidades novamente se uniam. E isso aconteceu ontem de madrugada de novo. Ou melhor, nessa madrugada. Quase estivemos prestes a dividir. Mas qual foi a decisão? Mantivemos unidos a tal ponto que temos aqui um indicativo do comando. Tá? Isso é importante, gente. E isso era feito ouvindo todo mundo que lá estava para falar, com as suas críticas, com as suas considerações. Sabemos, o colega falou, que nós dirigentes temos que ter cautela, teríamos que analisar a situação com cautela, porque a gente vem acompanhando essa caminhada desde o início, tendo acesso a detalhes, ouvindo determinados detalhes, vendo postura do negociador, analisando números, fazendo análise de contexto político, coisa que muitas vezes a gente não consegue trazer plenamente para o colega aqui na tenda. Daí a responsabilidade maior de quem está na frente da liderança. Por isso eu chamei os três para estarem aqui comigo. Poderia ter chamado mais. Mas nós, desde o momento que começamos essa greve, assumimos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De ouvir vocês e de representar vocês lá.
mediando inclusive conflitos internos aqui, e tentando sempre manter uma solução que levasse à superação ou minimização dessas desigualdades e divergências que vem perseguindo a nossa carreira desde a criação dela. Mas esse foi o princípio que vem norteando essas lideranças, se me permite usar essa palavra, ou esses colegas, como todas as lideranças que não estão aqui, mas que estão agora nas suas demais agências reguladoras, conversando com sua equipe, conversando com seus colegas. Definimos um princípio e vamos ser coerentes, estamos sendo coerentes com esse princípio. Não aceitar proposta que nos divida ou que só beneficie uns em detrimento dos outros. Isso não significa que a proposta não teria desigualdades internas para levar a essa equidade, tá? No entanto, essas diferenças, que pode para um ser 2% e outro 33%, não podem colocar em jogo a continuidade desse movimento. Esse é um princípio. O colega falou aqui, eu já disse, que derrotamos o governo em todas as armadilhas que ele pôs. Derrotamos o governo quando ele lançou o decreto 77, quando lançou a liminar dos 70%, derrotamos as tentativas de divisão da categoria até agora. Nossa coesão, isso foi eu que falei. Nossa coesão é mais cara que o que era mais caro para nós, o subsídio. A proposta do governo, que os caras são muito inteligentes, é alimentar a divisão que existe hoje entre a gente. É alimentar a injustiça que existe hoje entre a gente. Temos colegas que eu conheci agora e passei a respeitar muito mais. É aquela história. A gente ama o que conhece, né? A gente teme o que desconhece. Hoje, eu tenho uma visão muito mais amadurecida do que é o papel do nosso colega nível médio, que está lá na ponta. Vou exemplificar a situação mais terrível. Eu já passei indo como pessoa que trabalha na assessoria internacional, que faz viagens internacionais aí, que tem oportunidades que o Estado brasileiro me dá, que esse povo me dá. Eu já cheguei a essa reflexão há muito tempo, de conhecer outros países, mas eu já passei por terra, na fronteira entre Brasil e Venezuela, ali no estado da Roraima. Passei por terra e antes de entrar na Venezuela, eu parei no último município brasileiro e eu vi as condições em que trabalham nossos colegas da Anvisa, específicos de nível médio, que estão a quilômetros de distância desse país, que estão no estado onde as pessoas na capital falam que os brasileiros não veem aquele estado como parte do Brasil. E eles fazem um trabalho lá em situações que pouquíssimos de nós aceitariam fazer. E mais do que isso, eu sei da importância daquele trabalho hoje. Como eu sei também da importância de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária hoje, que é uma discussão que nós vamos ter que fazer mais tarde, e que o governo, para variar, resolveu trazer, mas para dividir mais uma vez, com o decreto 77. Então vamos ver quem está sendo a coerência do governo e vamos ver a coerência do movimento. É essa a tese que eu estou defendendo aqui. Então, com base nisso, eu sei que a gente não pode ir pelas aparências. E o mais fantástico, eu sei que aqueles colegas que estão sofrendo a tentação
de aceitar um aumento de 33%, muitos deles estão pensando igual a mim. Não vão aceitar essa proposta, gente. Aqui, ó, para ele. Aceitemos. Para finalizar, de quem foi a culpa da gente ter chegado depois de 44 dias de greve, de ralação, de poeira nos olhos, de vento na cara, de frio, de tensão, de falta de insônia, porque as 2 primeiras semanas eu estava acordando todo dia 4 horas da manhã, de corte do ponto, de fome, apesar da comida das meninas aí, mas eu não conseguia nem comer por causa da agitação, e muitos também, estou falando eu, mas eu sei que a maioria, de choro, minha colega postava que chorou antes de decidir entrar na greve, de indecisão e temor que todos nós tivemos, colega que entrava e saía, mas sendo legítimo, sendo íntegro e falando com a gente. Estou com medo, estou indeciso, sendo íntegro. E aí, a gente pega depois de 44 dias, o que a gente tem que apresentar para vocês? Essa proposta ridícula do governo, absurda do governo. Vocês acham que eu queria estar apresentando essa proposta aqui para vocês? De forma nenhuma. Ninguém que está no comando de greve queria apresentar essa proposta para vocês, gente. Na hora que o Sérgio Mendonça, e o Vale vai mostrar direitinho como aconteceu, levantou a voz, porque ele foi o único que levantou a voz na reunião de ontem. Nós mantivemos uma postura assim, gente, que dá orgulho. Uma postura de negociador maduro, sensato, e que trabalhava com argumento num tom de voz assim, ó, uníssono, vou usar essa palavra de novo, e aqui no sentido dela mesmo. Foi bonito demais a forma como a gente defendeu, como pedimos uma resposta do governo. Na hora que o Vale falou, o governo ficou sem ter resposta. Ele vai dizer para vocês, eu pedi que ele diga. E aí ele levantou a voz e falou, ou é pegar ou largar. A culpa da gente estar assim do jeito que estamos hoje é do governo, não é das entidades representativas. As entidades representativas negociaram o tempo todo desde o dia 16 de julho. Fizemos cenários diferentes. Temos margem para o governo. Falamos num tom conciliatório. Não fomos provocativos em nenhum momento. Fomos respeitosos. Mas fomos firmes. Firmeza essa que vem, gente, do caráter, da integridade e da expressão que eu usei e outros colegas usaram, da cabeça erguida que a gente conseguiu ter nesse movimento. E isso, gente, irritou muito, a ponto de eu achar que os caras fizeram isso com a gente intencionalmente para poder nos retalhar mesmo. Nenhum negociador que está lá há muito tempo, Donizete é um deles que está aqui, já se deparou com uma postura igual a essa. Nenhum. Tem gente, tem questões partidárias envolvidas, questões ligadas à CUT, que está a fim de saltar fora. Ou, mais do que isso, porque é a atitude de quem luta. Falaram saltar fora na hora da indignação, mas na hora que vem o raciocínio, falaram não, nós vamos lutar lá dentro e fazer a CUT defender os nossos direitos, e vamos fazer o PT defender os nossos direitos e não se pular fora. Estou falando isso porque é assim que se deve agir politicamente. Quando a liderança não está indo no sentido que a base quer, essa liderança tem que ser questionada e não abandonada. A instituição não pode ser abandonada. Isso não vem acontecendo na nossa carreira e eu entrei nessa por causa disso. Para fechar, está aqui, o governo quis desmoralizar a gente. Foi uma avaliação de um colega. Como essa desmoralização? Ora,
a gente começa com 0, entra em greve junto com outras categorias, vai forçando, a nossa greve ganha um destaque, um poder, e aí o governo pega e dá 15,8 para a categoria que não entrou um dia de greve, e para nós oferece menos do que os 15,8. Pegou o nosso GQ, retalhou ele, nos amarrando, que vocês vão ver, e não quis sequer nos dar os 15,8, que foi a proposta que a gente pediu. A gente falou, governo, então tá, nos dá o subsídio, divide, mas nos dá os 15,8? Não tem 15,8 para vocês. Tem é pegar esses direitos, vocês históricos desde 2004, porque a nossa GQ é um direito nosso de criação que está lá desde 2004 até agora, que representou uma economia para o governo. O vale tem essa estimativa de 30% da folha, 10% da folha anual. Fora, colega meu, quando eu falei que a gente agiu de forma brilhante, um colega da Anatel, um técnico, economista, o cara sentou à mesa, cara que não é filiado, mal conhecia, a gente começou, levou planilhas para o governo e falou, ó, a arrecadação que as agências têm com taxas, enfim, já gerou um orçamento, e falou o número, que supera em muito, é na casa dos bilhões. O que a gente está pedindo? Sabe qual é a resposta do Mendonça e da Marcela Tapajós para isso? Eu não vi as suas tabelas, a nossa tabela está certa. Cadê a sua tabela para a gente ver, Sérgio? Não há tempo. E aí ele levantou a voz, insinuando que a gente estava duvidando da tabela deles, mas por outro lado ele não trazia para a gente conversar. Uma baixaria, fugindo da discussão. O colega fez uma defesa, esse colega da Anatel, Arthur, fez uma defesa brilhante, assim, em termo técnico, da mesma forma que o Varden fez a defesa dele. Bem, eu, como comando, gostaria muito de criar. A gente veio aqui para trazer a reflexão, mas eu não sou. Eu sou Alessandro. Eu não sou imparcial. Então, como comando, eu peço pela votação da base da negação à proposta do governo. E como Alessandro Belisário, eu peço a mesma coisa. Peço pelo seguinte, porque o governo não tem o direito de tirar um direito nosso de agir dessa forma absurda que ele agiu, ignorando a nossa inteligência, ignorando o histórico de cada um, ignorando a nossa carreira, e pegar um direito nosso, que é a nossa gratificação, retalhá-la, congelá-la e ainda tirar direitos que a gente já teria, como o avanço de 12 em 12 meses na progressão e promoção. Para aqueles colegas que hoje têm direito, porque a gente vai entrar nisso com detalhes, porque tem colegas lá na ANP, na Anatel, que já recebem gratificações e eles estariam cedendo essa gratificação, eles tinham o conhecimento do que eles estariam perdendo, mas para que isso fosse incorporado. O governo simplesmente, com essa proposta deles, não incorpora isso, retalha, oferece menos do que é direito e não dá os 15,8 que deu para a categoria que não entrou um dia de greve. O governo transformou aquilo que era caro para a gente num cavalo de Troia. Num cavalo de Troia. Porque ele acreditou na emoção, que a gente ia entrar pela emoção e não pela razão. Acreditou que a gente ia tomar a decisão pelo medo e não com base na realidade, numa postura racional e realista. Acreditou que a gente ia tomar a decisão baseado no individualismo e não no espírito de corpo coletivo que a gente vem demonstrando desde o dia 16 de julho até agora, e eu tenho certeza que a gente vai continuar mostrando. O comando de greve está mostrando.
E, digo mais, eu pessoalmente estou mostrando essa atitude em respeito a vocês. Porque aceitar essa proposta do governo é pôr a gente numa vala, é prender a gente, é nos amordaçar. Ainda mais nesse contexto que vem agora de grandes eventos. E 2, para quem está com medo da proposta do governo, que vai regular o direito de greve, ela virá do mesmo jeito, aceitando o acordo ou não. Porque esse governo é autoritário. Esse governo é autoritário. Eles virão do mesmo jeito. Então nós teríamos o pior dos dois mundos. Vamos ter a retirada dos nossos direitos de greve e ainda a mordaça, e vamos amarrar, nos dividir e nos enfraquecer. É isso que o governo quer. Eu prefiro ter, e aí vem a fala, eu prefiro ter a liberdade de lutar, e essa liberdade está condicionada a gente continuar juntos, mas juntos, e fortalecer, e aí a gente pode buscar o Congresso, podendo buscar os demais sindicatos, porque todos vão ser afetados por essa nova lei de regulação do direito de greve, que na verdade é a regulação do não direito de greve. Todos os sindicatos vão entrar nessa. A gente vai ter um momento de contexto de grandes eventos, a gente vai ter um momento que vai ter menos carreiras podendo brigar pelos seus direitos, porque eles assinaram o acordo. Então, o peso maior que o governo jogou com isso também o tempo todo, esse peso a gente vai ter menor. É óbvio, o colega meu falou, Alessandro, mas fala também das dificuldades que a gente vai ter. Dificuldade. O comando está unido. A base, eu quero ouvir de vocês se a gente está unido aqui agora, e cada colega vai estar ouvindo hoje se a gente está unido. E na Assembleia a gente vai poder votar e mostrar se a gente está unido ou não. Mas eu acredito na nossa capacidade de dialogar, de ver o que é melhor para nós, não a curto prazo, mas a médio prazo. Então, a dificuldade sim, é da gente rachar. Essa é uma dificuldade. Dificuldade 2, se vier, eu acho que vem mesmo essa nova legislação, porque o governo tem maioria, e quem foi lá no Congresso viu isso. Outra dificuldade, o cansaço que a gente já tem até hoje. No entanto, a questão da greve, a gente vai votar também na Assembleia. Tudo indica que a gente vai propor uma mudança de estratégia. Ou seja, a gente recusa a proposta e vamos mudar a estratégia com o governo para brigar pelos nossos direitos. Provavelmente não greve, mas operação padrão, paralisações mensais, bimestrais, naqueles momentos estratégicos, pressão com os políticos, considerando todo o cenário, pressão junto ao AB, pressão junto ao setor regulado. Eu criei o termo ontem, criei meu primeiro termo, gente. Além de operação padrão, gestão padrão. Gestor aqui agora não vai ter vez para aquelas coisinhas que pedem para a gente fazer e a gente fez. Gestor aqui vai ter que mostrar que é competente, que age dentro da lei, que respeita o quadro de servidores. Gestão padrão. Doutor Disseu, diretoria e demais gestores. Fiquem atentos a isso aí. Vocês vão ter que ser muito bons agora. E acompanhar os novos que vão chegar. Fiscalizar, ir no Congresso, levantar a vida dessas pessoas e saber quem é que vai chegar. Fantástico, esquecemos disso. Vamos acompanhar os novos diretores, vamos acompanhar em cada sabatina, não é só a Anvisa não. Nós vamos na sabatina de todo e qualquer diretor, de qualquer agência reguladora. Vamos fazer dossiê para todos. Se eles não forem embora, a gente vai definitivamente contra. A Fiocruz já recusou um diretor deles, numa época não aconteceu isso. E aí, gente, por último, eu vou passar a palavra, porque vão cansar de minha voz, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem. A última coisa, a nossa defesa agora não é ter os
nossos salários e nem pelos nossos cargos. A nossa defesa, a partir dessa madrugada, é pelas agências reguladoras. E a gente vai mostrar para a sociedade, aqueles que já não sabem, porque a gente já mostrou isso, o quanto que as agências reguladoras são importantes para esse país, nessa relação aí de mercado, de produtor e consumidor e cidadão, que somos nós mesmos. Vamos mostrar o quanto as agências reguladoras são importantes e o quanto esse governo está querendo acabar com as agências reguladoras, enfraquecendo elas. Acabar da forma mais ignomínia que existe, que não é baixando um decreto, mas é enfraquecendo ela e colocando ela de joelho, trazendo esses comissionados, esses políticos, com esse aparelhamento e vendendo. Veja os textos do Kleber, lá da ANS do Rio de Janeiro. Veja as coisas que a gente já viu aqui dentro. Gente, um basta a isso agora. Nós não aceitamos grilhão nem mordaça. Basta isso e vamos levar isso para a sociedade. Nós defendemos agora as carreiras de Estado, defendemos as agências reguladoras como instituições perenes desse país, com uma conquista que não deve voltar mais. Essa é a nossa luta aqui agora. Por isso a gente abre mão desse subsídio da forma como está colocada,